Bem-vindo, bem-vinda ao programa Viva a Vida. É um prazer ter você aqui conosco e muito obrigada por nos receber aí na sua casa. Espero que o programa Viva a Vida venha agregar valor de forma positiva na sua vida. Esse é o nosso grande objetivo, que você consiga interagir conosco e que você consiga aí levar para a sua vida um pouco de todo esse conhecimento que a gente tenta passar aqui para você, todas as informações, porque esse é um programa positivo. Existem muitos programas que são de tragédias, que são de situações negativas, informações negativas. Aqui não. Aqui é diferente, aqui tem que ser positivo, tem que ser bom e tem que alegrar a sua vida. Vem com a gente! E agora nós vamos para as apresentações do prato principal e como servi-lo. Jairo, conta pra gente como é que vai funcionar aí. Doutor, agora nós vamos fazer o seguinte, a apresentação do prato. Aqui, como nós temos uma mesa aparador, entendeu? Então, o próprio profissional, antes de servir, nunca serve sem apresentar o prato. Então, você pega o prato aqui, apresenta para ela, do lado direito, se está de acordo com o pedido que eles fizeram, entendeu? Aí, ó, ele está apresentando para a senhora, apresenta para ela, entendeu? E logo em seguida que apresentou, já vê se está de acordo com o seu pedido, nós já vamos estar servindo, tá? E agora nós vamos estar servindo esse prato aqui, entendeu? Ó, para as pessoas saberem, aqui nós temos que cortar ela, olha aqui para você ver, tá? Aqui nós temos que cortar. Corta com o próprio talher. Isso aqui, o profissional tem que aprender, se fala alicate, entendeu? Não existe profissional que vai servir com pegador, tá? Então tem que ser com alicate, a gente fala, é o sistema francês. Aí agora a gente vai estar servindo para a senhora. É do lado esquerdo que serve a comida. Então eu vou pegar aqui, tá? Apresentou, colocou desse lado, entendeu? Aí vem, aqui são a batata rústica, tá? Você vai fazer, o que é? Uma harmonização da batata. Aí nós temos aqui o arroz, tá? Aí nós vamos estar servindo, uma colher do arroz. Desse jeito. Vamos para o segundo. Aqui, ó. Você vê, sempre do lado esquerdo da pessoa, tá? Onde você vai estar servindo a comida. Aí, ó, serviu a batata, entendeu? Uma batata muito bonita, uma batata rústica, entendeu? Nós vamos estar servindo agora o arroz, tá? É uma sequência que você tem que fazer, entendeu? É um sistema de serviço que exige muito do profissional, entendeu? Aí o que nós vamos fazer agora? A pessoa que serviu, o próprio profissional vai chegar na pessoa e vai fazer um bom apetite. Entendeu? Isso é a etiqueta do profissional, entendeu? Dentro do restaurante. Entendeu? E outra, nunca deve deixar o copo vazio, sempre tem que estar servindo. Nunca deve deixar que o cliente pega a garrafa para servir. Entendeu? Por isso que já tem o garçom para o atendimento para fazer isso aí. Por quê? Muita gente vai em algum restaurante, talvez no restaurante aqui do Murilo, vai chegar e falar assim, oh, mas o prato dele é caro. Não é que é caro. Por quê? Uma mesa bonita, um prato bonito, um restaurante bonito. O layout do restaurante faz que o preço, entendeu, se torna, não é caro. O ambiente mais justificado, doutora. Um vinho bom, um atendimento bom, entendeu? Isso é importante, porque tem um bom chefe e um bom atendente. A gente fala atendente, um bom garçom, entendeu? O garçom
é o cartão postal do restaurante. É ele que leva e traz todos a sequência de bem ou mal. E isso é muito importante. Então, Por quê? O chefe, às vezes, o chefe trabalha muito bem, tem um serviço, né, maravilhoso, apresenta preços compatíveis. Exatamente. Com aquele prato que é servido na casa, porém, os braços dele que não alcançam a mesa são supridos pelo garçom. Exato. Se o garçom não for bom, né, não estiver aí preparado, pode acabar perdendo todo o trabalho que o chefe teve desde a hora que ele foi lá no mercado comprar. Exatamente, entendeu? Por isso que tem que ter não adianta ter um prato de boa qualidade, entendeu? Se não tem um bom chefe, se não tem um bom atendimento. Sim. Entendeu? Bom apetite para vocês. Qualquer dica, nós estamos aqui para explicar. E a doutora Virgínia está aqui para apresentar. Tá certo. Nós vamos aqui, eu e a Bia, né? Vamos degustar aqui o prato principal, que é esse prato maravilhoso, especialidade aqui da casa, né? Da London Chef, aqui no centro de Taubaté. E daqui a pouco a gente volta. Nos aguarde. Eu estou aqui com a Patrícia Mesquita, ela é fisioterapeuta oncológica. Olha que especialidade, nem sabia que fisioterapia tinha essa especialidade. Patrícia, obrigada, antes de mais nada. Em que momento do tratamento o paciente precisa procurar um fisioterapeuta oncológico? Essa é uma dúvida muito frequente, né, entre os pacientes e até a própria área médica, porque entenda, a avaliação de um fisioterapeuta oncológico, muitas vezes a gente busca antes até do processo cirúrgico. Mas por que você precisa ser avaliado antes da cirurgia? Porque o paciente, muitas vezes, ele traz algumas alterações que elas podem ser agravadas depois de um ato cirúrgico. Eu preciso entender quem é você. Eu preciso entender o que você trouxe porque você já tinha, o que você está trazendo porque você se agravou, né, com a cirurgia. Então, hoje a gente conversa com os médicos, incentiva a área médica a indicarem a fisioterapia o quanto antes. O fisioterapeuta ele tem que intervir de forma precoce, porque o quanto antes ele atender esses pacientes, a gente vai descobrir quais são as dificuldades e começar a tratar também, né? Eu acho que isso é essencial até para a qualidade de vida, né? É fundamental. A pessoa já está fragilizada, já está ali com uma doença grave. Quando é que começa, então, né? A fisioterapia, normalmente, ela começa no PO0. O que é isso? O paciente fez a cirurgia e o fisioterapeuta já está ali no leito, explicando, dando orientações de autodrenagem, de drenagem postural, de melhor posicionamento desse segmento, né? A gente não sabe onde que é o câncer, mas a gente já está ali trazendo orientações necessárias para ele ali no leito e quando ele também for para casa. Normalmente, o normal é o paciente começar a fisioterapia com os exercícios do 10º ao 5º dia depois da cirurgia. Muito bom. E quem quiser ter contato, conhecer um pouquinho mais sobre isso, como é que a pessoa pode entrar em contato com você, Patrícia? Então, aqui eu atendo de forma social na Casa Gesso, toda sexta-feira das 8 às 12 horas. Esses pacientes são indicados lá pelos doutores, Dr. Flávio Salgado e Dr. Yasmin Chucair, eles que indicam os pacientes. Mas eu também atendo de forma particular numa clínica aqui de Taubaté, que é a Clínica Essenza, ela está localizada ali na Kennedy, e ali eu presto atendimento particular e também para alguns convênios. Tem um contato telefônico com uma rede social que a pessoa pode entrar em contato? Eu tenho o meu contato de rede social, que é o meu Instagram, bem facinho, é @fisioterapia na oncologia. Muito bom, obrigada. No próximo programa a gente vai conhecer um pouquinho sobre a fisioterapia na oncologia e em quais tumores ela atua.
Doutora, a pergunta que não quer calar. A gente se depara muito, por ser residências, equipes constantes com aquele paciente. É comum o proprietário lá ter câmeras, né, para fiscalizar até o trabalho em si. A fiscalização por câmeras em locais coletivos e privados, ela pode acontecer? Ela é legalizada? Veja bem, o que acontece? A fiscalização por câmeras em empresas, um ambiente corporativo, digamos. Sim. Né? Ela pode sim, desde que seja para a proteção patrimonial e proteção dos próprios funcionários. De repente tem ali uma briga entre eles, então vamos ver quem é que começou, o que é que aconteceu, ou se alguém se acidenta, Sim, não é verdade? sim. Então tudo isso é importante. O que não pode é fiscalizar através de câmeras ambientes que sejam privativos. Por exemplo, banheiros, vestiários, isso é lógico que não pode. Agora, Sim. outros ambientes para a proteção patrimonial e para a proteção dos próprios funcionários, aí pode, não tem problema nenhum. Sim. Então, no caso, doutora, por exemplo, aquela residência onde tem os cuidadores, o leito onde está o paciente, o trabalho em si ali, não tem nenhum problema a manter câmeras por segurança. Agora, no geral, principalmente onde o paciente está, se ele está acamado, não tem problema nenhum. É sempre uma questão de bom senso. Direito é sempre bom senso. Pode exagerar, né? Tudo que exacerba, aí lógico que a justiça vai rechaçar. Nós estamos falando sobre hábitos. E existem aí alguns elementos invisíveis do hábito. Ocorre em determinadas circunstâncias que levam a você ter determinado hábito. Hoje nós vamos falar sobre isso, sobre o gatilho. O gatilho é aquilo que nos faz ter um comportamento sempre repetitivo. Como no exemplo aí do programa passado, a gente com a mente esgotada, ou seja, quando a gente está com a mente muito cansada, aí pode ser considerado uma autossabotagem e pode trazer hábitos muito ruins, como comer pizza todo dia, porque, como nós falamos, a pizza é gostosa, é rápida de chegar e traz muito prazer, além de ser barata. Encontrar o gatilho que nos faz ter determinados hábitos não é fácil. É preciso fazer uma investigação nessa sua rotina. O gatilho é que te leva ao comportamento repetitivo e às vezes até uma sequência de comportamentos, que sempre traz uma recompensa, que faz o seu cérebro aprender que aquele comportamento é bom e aí reforça o poder do gatilho, né, no seu cérebro, ou seja, a cada vez que você desenvolve o mesmo comportamento, esse vai ficando cada vez mais enraizado no seu cérebro. Chega mesmo a ser automático e inconsciente. Forma-se, então, o ciclo do hábito, que a cada repetição vai ficando cada vez mais profundo, porque ele, na verdade, vai sendo reforçado a cada ciclo. Vou dar um exemplo para vocês. Quando vocês chegam em casa, cansados, como a gente deu, né, no exemplo do programa passado, e você desmonta no sofá, pega o celular, chama um aplicativo e pede uma pizza, olha só a facilidade. Primeiro que o gatilho aí está em se jogar no sofá. Esse é o gatilho, não é a fome. É se jogar no sofá, porque depois que você se joga no sofá, você não tem mais coragem para levantar e fazer nada de saudável para você comer. Você está tão cansado, tão exausto, que o aplicativo de comida é fácil. A pizza é rápida de chegar, é barata, é gostosa, traz muito prazer. Então, nós temos que identificar o gatilho que traz esse comportamento repetitivo. Entenderam? Hoje vamos falar sobre os afetos
e as cognições que afetam o hábito. Mas o que será que é isso, né? Deixa eu só explicar rapidinho para vocês. Os afetos, emoções, os sentimentos, eles são gerados em uma determinada parte do nosso cérebro que chamam-se, né, os neurocientistas costumam chamar de sistema límbico, né, que é a parte dos afetos, das emoções. E as cognições, elas são formadas aqui pela parte mais moderna e mais sofisticada do nosso cérebro, a parte mais exterior do nosso cérebro, aquela partezinha enrugada que todo mundo vê. Você pensa na parte de um cérebro, você já pensa naquela partezinha enrugada. Esse é o córtex, é aqui que são formadas as cognições. Então, o afeto é formado numa parte do cérebro, a cognição, como o pensamento, o raciocínio, a memória, tudo isso é formada nessa parte aqui externa do nosso cérebro, chamado córtex. Ocorrem alterações afetivas e cognitivas quando eu estou exausto, por exemplo. O autocontrole, a atenção, que são processos cognitivos formados aqui pelo nosso raciocínio, estão esgotados quando a gente está exausto. A atenção vai estar voltada para o cansaço e para a necessidade de descansar. A memória, que também é um processo cognitivo, ou seja, que exige um raciocínio, ela lembra do prazer que o descanso traz, em vez de lembrar da saúde da pessoa. Assim, quando a pessoa começa a descansar, ela pode trazer aí mais um estado que é o afetivo, que é o desejo de comer quando a fome, alguma coisa gostosa quando a fome bate. Então, os elementos afetivos e cognitivos, eles precisam ser entendidos para que a gente possa entender os nossos hábitos e como nós formamos determinados hábitos. Como eu falei, qual é o gatilho, né? Falei no programa anterior, qual é o gatilho quando eu chego em casa cansado, me jogo no sofá e peço uma pizza? O gatilho nesse processo é deitar no sofá chegando em casa exausto. Qual é a rotina após deitar no sofá exausto? Eu tenho um comportamento de pedir pizza. E qual é a recompensa? É o prazer, é a praticidade da pizza, além de ser barata e gastar pouco dinheiro. Mas nós temos um quarto elemento do hábito que fica entre o gatilho e o comportamento repetitivo, que é chamado de desejo ou necejo, que é a mistura da necessidade e do desejo. Mas isso a gente vai conversar no próximo programa. Nessa semana eu vou conversar com a Renata Mendonça, psicóloga. Ela é especialista em psicologia positiva e a gente vai conversar sobre inteligência emocional. Renata, muito obrigada por estar aqui conosco de novo. O que é inteligência emocional? É um prazer estar aqui, Virginia, eu que agradeço. A inteligência emocional, ela é como a nossa habilidade em lidar com as adversidades da vida. Certo. Então, aquilo que acontece que não está esperado, né? Então, assim, quando você leva uma fechada no trânsito, por exemplo, né? A inteligência emocional, ela está ligada com quanto eu não permito que as adversidades atrapalhem a minha paz de espírito, né? Então, eu consigo ficar tranquila diante de uma situação estressante. Então, às vezes, eu preciso ter uma conversa com alguém. Então, a inteligência emocional está muito ligada com o autoconhecimento também. Então, eu preciso saber, eu estou bem para ter essa conversa? Esse é o melhor momento de eu ter essa conversa? E qual o melhor caminho para a assertividade? Então, quanto mais tranquilo tiver o emocional, provavelmente mais assertivo eu vou conseguir ser. E pode ser entendido também como você conseguir identificar a emoção que está explodindo dentro de você e também dentro do outro, até para poder compreendê-lo e compreender a si mesmo? Sim, está muito ligado, como eu falei, com autoconhecimento, né? E quanto mais a gente se conhece, mais a gente também consegue perceber o outro. E compreender, né? Seria ter resiliência ou não? Também. Também? Também é uma resiliência, porque é muito isso, do que eu vou fazer
daquilo que foge do meu controle. Entendi. E quais são os sentimentos negativos mais frequentes na nossa rotina diária? Irritação, estresse, insônia, ansiedade, então tudo isso, Raiva, né? raiva, medo, Medo. né? Tristeza, então esses podem ser sintomas de uma dificuldade de inteligência emocional. Hein? Entendi. E o que você acha do perdão? Existe benefício em perdoar alguém? Eu acho importantíssimo, Virgínia, porque eu costumo dizer que a raiva, o ódio, o rancor é como se a gente tomasse veneno e queresse que o outro morra. Só que isso está dentro da gente, está fazendo mal para a gente. Então, quando a gente perdoa, vem aquela leveza, aquele sentimento de tranquilidade. Eu brinco que a gente tem que perdoar até por egoísmo. Exatamente, para a gente ficar bem, Para a gente ficar bem. Exatamente. Vai, nem quero lembrar mais disso, vai com Deus. Né? E um dos termômetros para saber se a gente perdoou é quando a gente pensa na situação e não tem tanta emoção. O que não quer dizer que a gente concorda com a situação. E que esqueceu. E que esqueceu. Esquecer é uma coisa, perdoar é outra. Isso. Você pode esquecer... você pode perdoar uma pessoa por ter te ofendido, mas nem por isso você precisa esquecer e conviver com ela. Sem dúvida. Né? Existem pessoas tóxicas que nos fazem muito mal e que a gente não é obrigado a conviver com elas. Não, sem não dúvida. é mesmo? Mas a gente pode perdoar, a gente pode deixar falar, olha, vai com Deus, tudo bem, seja feliz. Porque gente feliz não dá trabalho. Você concorda? Sem dúvida, eu concordo. Ai, que delícia. Muito. Então, quando você não gostar de alguém, deseja que a pessoa seja feliz, porque daí ela vai esquecer você, exatamente. vai te deixar em paz. Se levar uma fechada no trânsito, também faz uma oração para essa pessoa. E agora, para a gente finalizar, como é que a gente pode direcionar a energia para solucionar uma situação que seja desagradável? Então, primeiro é se perceber, né? Se eu estou com muita raiva, primeiro eu preciso me acalmar. E um dos modos de se acalmar é através da respiração. Às vezes escutar uma música, às vezes tomar um banho. Né? Respirar fundo, contar até 100, né? Contar até 100, contar até 1000. De repente, trabalhar com plantas, tem gente que gosta, um animalzinho. Aí você percebeu que acalmou, aí você lida com aquela situação. Muito bom. Obrigada, viu, Renata? Imagina. Na semana que vem, nós vamos conversar sobre a gratidão. Olha que tema interessante. Nos aguarde. Agora, nós vamos conversar aqui sobre um resumão com o Dr. Fernando Mack, que é médico veterinário, sobre a família multiespécie, a nova família brasileira, né, Fernando? Que você pode aí resumir para a gente tudo que a gente conversou até agora? Vamos lá. Hoje vamos fazer esse encerramento, tentar englobar tudo aquilo que a gente conversou lá desde o início, né? Então, vamos rapidamente recordar, né? Primeiro, esses animais estão muito mais próximos, as famílias, pela proximidade, podem fazer uma observação cada vez melhor dos seus animais e isso leva a necessidade de cuidados especiais, que antes não havia. Aquele animalzinho que era cuidado lá naquela casinha no fundo do quintal, muitas vezes ele era negligenciado. E, por exemplo, né, só citando uma patologia, uma tosse de origem cardiogênica, que hoje, se você chega na sua casa, o seu cachorro fica eufórico e toda vez que você chega ele fica eufórico, ele tosse, vai te chamar a atenção, né? Então, hoje nós estamos aqui na Cardiopet, um centro de especialidades que surgiu pela necessidade, pela demanda de serviços especializados, que cada vez cresce mais devido à humanização dos animais. E também, Fernando, porque os animais eles estão vivendo mais. Então, até a possibilidade de surgir um problema cardiológico num animal mais idoso é mais frequente, né? Sem dúvida, isso tudo está relacionado, né? Desde então, de 2 décadas atrás, que é quando eu venho acompanhando isso mais de perto, esses animais vêm se aproximando das famílias. De uma certa forma, as famílias tendem a fazer da mesma forma como fazem pelos seus filhos, o melhor pelos seus cães. Então, isso inclui vacinas anuais, isso inclui boa alimentação,
né, abrigo confortável, e isso vai tornando os nossos pacientes cada vez mais longevos e cada vez mais necessitados de acompanhamento médico. Não só médico, né? A gente citou aí no nosso segundo bate-papo sobre todo o mercado que isso movimenta. Mercados de vaidade, inclusive, a gente chegou a citar, né? De roupinhas, de acessórios, de manicure, de spa, de hidratação, né? E fechamos muito bem aí o nosso bate-papo falando de como nós nos beneficiamos do convívio com esses seres especiais que nos trazem toda essa alegria, né? Então, podemos citar as terapias complementares, como esses animais estão inseridos em ambientes de idosos, em ambientes de órfãos, em ambientes hospitalares, trazendo mesmo, né, você citou muito bem na ocasião, essa sensação de prazer que fisiologicamente, né, se converte em liberação de hormônios que levam bem-estar, conforto e prazer para esses animais. Tá vendo só, gente? Viva a Vida é assim, traz de tudo um pouquinho para você. E hoje, aqui o Dr. Fernando encerra essa matéria, né, aqui no programa. Ele vai continuar participando do programa sempre, porque as novidades sobre os pets, elas são assim muito rápidas, né, e se amontoam aí, a gente vê sempre na internet. E a gente precisa saber mais, porque o programa Viva a Vida é um programa de utilidade pública para levar para você, aí na sua casa, na sua família, mais informação e conhecimento para que você possa viver melhor. Esse é o nosso grande objetivo. E com isso, o Dr. Fernando Marque aqui está de parabéns, que nos ajudou demais, porque os nossos pets realmente hoje fazem parte das nossas famílias. Nós precisamos saber cuidar deles e saber cuidar de nós mesmos, né, Fernando? Sem dúvida, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando para vocês. E eu queria convidar você que está em casa, que acompanhou todas essas semanas, que você deixe aí a sua intenção, o seu interesse de um tema, para que a gente possa vir aqui e bater mais um papo mais uma vez. Muito tá bom? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Viva a Vida. Nessa semana eu vou conversar aqui com a Tatiana Fedato. Ela também é apresentadora de um programa na web, no YouTube, muito interessante. Já me convidou para ir ao programa dela, aceitei com muito prazer, com muita honra. E agora ela vem nos prestigiar com a sua presença. Vamos conhecê-la melhor? Tatiana, muito obrigada por você estar aqui conosco, né? Uma honra, como eu falei, te receber aqui. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você e sobre as suas atividades. Ah, que maravilha. Temos uma atividade em comum, né? Somos apresentadora, fazemos o que amamos, né? E o programa Vida é Assim, ele surgiu numa necessidade mesmo de fomentar negócio, ajudar as pessoas mesmo da região, né? Pensar no que essa região tão rica, então às vezes por falta de prestígio de nós mesmos, né, um prestigiar o outro. Então o programa veio para fomentar ideias, negócios, histórias reais de superação de pessoas comuns como a gente, né? E a ideia de trazer assuntos polêmicos, porque muitas das vezes tem preconceito, uma pessoa, um profissional, por falta de informação, né? Sim. Tudo muito rápido, as pessoas às vezes querem se aprofundar e não sabem onde. Então o programa ele é justamente para isso, para se aprofundar no conteúdo e mostrar que a vida é assim e que quem escolhe é o cliente, né? Se quer ou se concorda com aquilo, né? Muito bem. E é interessante porque quando você fomenta as atividades, você dá visibilidade a alguns profissionais, na verdade existe uma troca, não é mesmo? Por quê? Eu entendo que todo mundo tem conhecimento para compartilhar, né? Como aqui. Exato. E quando você ajuda as pessoas a compartilharem esse conhecimento, o telespectador, aquele seguidor, aquele que está lá assistindo ou ouvindo o programa, né, que eu sei que o senhor também vai para podcast, muito legal, ele também está recebendo essas informações que pode estar transformando em conhecimento, ou seja, colocando em prática na sua vida. E isso é muito louvável. Parabéns, viu?
E falta mesmo isso, né? Falta, porque falaram assim, entrevista pessoas. Eu já tive programa na TV, então para mim era fácil ir para celebridade. Eu falo, gente, mas se eu quero ser prestigiada aqui, com as pessoas que moram aqui, de pessoas da nossa realidade, por que eu vou fazer diferente? É uma hipocrisia da minha parte, né? Sim. Então eu falei, não, celebridade somos nós, somos aquela heroína, são as pessoas que fazem acontecer a vida no dia a dia, né? E tem cada história tão rica, não, Tem. Tatiana? Nossa, eu Muita. já entrevistei pessoas aqui com histórias assim magníficas, exemplos de vida, pessoas inspiradoras, mulheres inspiradoras, né? Ai, muito Eu gostoso conheci mesmo. você através do livro mesmo, né? Ah, é Quando eu verdade. entrevistei a Ângela, eu ganhei o livro dela, você estava ali, foi nesse livro que eu me interessei por Vamos você. aqui atualizar o nosso telespectador, porque eu fui convidada a participar de um livro chamado Mulheres do Vale, e a coordenadora desse projeto é a Ângela W. Lima, ela é headhunter, né? Uma pessoa maravilhosa, inteligentíssima, e ela gosta de agitar as coisas, então acho que você a entrevistou e ela falou. Isso. É isso, Ela né? me deu o livro, eu li o livro, Ah. e aí quando eu li as histórias, Você vê, uma delas foi a histórias de sua. mulheres, são 10 histórias, todas aqui do Vale. Né? Exatamente. Então foi essa oportunidade que eu encontrei e pensei, bom, tô no caminho certo, né? Então sim. vamos nos ajudar. E aí acabou virando um produto, na verdade. Então a vida é assim, eu mesma que produzo, eu mesma que escolho. Então algumas pautas são interessantíssimas, né, para o programa, e tem outras que está acontecendo o seguinte, é tão gostoso, é tão leve, é tão verdade o que a gente passa, que alguns empresários começaram a me procurar para falar, puxa, eu tenho vergonha de pegar o celular e falar. Nossa, Tenho isso é dificuldade, eu preciso de alguém que Vários, não. guia. Como eu guio muito bem, eu comecei a entender que isso pode virar um produto para divulgação mesmo de serviço, de procedimentos ou da própria empresa. E então eu comecei a oferecer. Eles começaram a vir, eu não tinha produto, falei, bom, então eu vou montar um, né? Montei um produto, projeto, fizemos um piloto, deu certo. E agora eu estou oferecendo isso para as pessoas que querem sentar aqui e falar quem sou eu, o que eu faço, por que eu faço, para quem eu faço. Vídeos né? institucionais. E aí então. tem as fotos profissionais, o vídeo. Aí a ideia é pegar esse produto, que na verdade é uma linha de qualidade, de tempo, igualzinho que acontece no meu programa de 1 hora, só que além disso eu entrego para a pessoa as pílulas. Então eu corto a entrevista, vai dar em 11, 12 partes, uma pergunta com a resposta para as pessoas lançarem isso nas redes sociais, e aí sim de consumo rápido. Gente, olha que interessante. Tá dando Porque certo, viu? as redes sociais, acho que todo mundo concorda, elas estão realmente muito rápidas. As pessoas querem informação ligeira, né? Mas que também tem um conteúdo, porque tem que ser objetivo, por isso tem que ser rápido, mas com profundidade, que não é fácil, né, Tatiana? Isso Mas é tem quase um produto milagre, que não né? tem como você falar. Né? Aquela explicação que você foi lá, por exemplo, me dar no Ai, programa é sobre o seu verdade. trabalho. Como que você vai explicar sobre regras de imóveis, né? Regularização? Com 15 segundos não tem dá. jeito, é Então, o meu impossível. programa é para gente que quer expor. É claro que você não vai dar uma aula e falar tudo ali, mas assim, pelo menos para a pessoa sair do escuro e falar, nossa, legal, ela pode me ajudar, vou procurar ela. Então, a ideia é isso, é para ser a vitrine mesmo. Ou seja, trazer a visibilidade para aquele profissional liberal, aquele empresário, e também fazer com que ele tenha um certo destaque aí nas redes sociais dele. Porque daí você entrega esse produto para ele. Isso, e aí eu posso Muito vincular legal, a minha hein, marca, posso vincular no GC, que são essas letrinhas que aparecem aqui, vai chamar de GC. Posso colocar o programa Vida é Assim, como posso colocar Instituto José, sei lá, Entendi. porque é um produto dele. Sim. Eu posso vincular as minhas redes sociais como isso, ou como o programa Vida é Assim, e depois entrego um editado com a marca dele, né? E aí Então, ele utiliza como no ele YouTube quiser. dele, Isso. utiliza, né? É como se você estivesse aqui, vamos dizer, é como se eu fosse você e você fosse o empresário e eu estivesse aí entrevistando. Isso, É isso, a Tatiana estivesse entrevistando, onde ele vai poder falar dele, do produto dele, da marca dele e da empresa dele. Exatamente. Por exemplo, olha como tem que ser uma coisa, não pode ser rapidinho, porque a informação não chega. Fiz uma temporada chamada Carreira Militar na Aeronáutica, lá no DCTA em São José. Fantástico. Porque eu procurei no YouTube assim, se eu quero ser militar, como fazer?
Não sei, não tem isso disponível. É. Então eu falei, vou fazer uma temporada, rendeu 4 episódios. Aí a gente falou como ser aviador, como ser um militar temporário. Ainda mais, né, com o Top Gun, Ah, em agora alta, né? estourando em alta, estourando nos cinemas, né? Imagina, em 1986, os Estados Unidos punha bancadas de alistamento para os militares ali na porta do cinema, Pois é. né? Então isso realmente fomenta Porque tinha bastante o informação, assunto, agora né? aqui você não tem informação, É né? verdade. Você tem só aquela coisa de que aos 18 anos eu faço, fico um ano ali por obrigação e E vou todo mundo acha embora. que só existe o exército, né? É, Não é, não. né? E aí eu fui entrevistando, então assim, como que eles vão passar isso, essa informação em 15 segundos, nessa coisa rapidinha, tem né? jeito. Então o programa ele é feito para quem realmente ele quer aprender. Tanto é, Virginia, que a minha segunda profissão veio também, muito por conta da entrevista. Entrevistei uma pessoa, adorei o produto dela, fui estudar e fiz o curso. Olha que legal. Então, você vê, eu aprendo muito. gente aprende então, mesmo, tem que ser. muito. Então, quem quer realmente se informar, quer desmistificar, né? Ver se realmente aquilo é verdade. Porque hoje, nessa era de fake news, fake news. E muito pior que isso, de pessoas muito mal informadas, né? Isso para mim é muito mais grave ainda. Então, o programa ele tem uma variedade. Então, a gente fala de A a Z. E o que eu achei muito interessante, né, participando do seu programa, fazendo aqui um parênteses, é que é um programa onde você pode se aprofundar no assunto que você está falando. Sem termos técnicos, de Sem forma termos- prática, forma prática, objetiva, objetivo, fácil. né? Que as pessoas entendam. Mas você pode se aprofundar. É diferente de falar superficialmente sobre um assunto e não falar mais nada. A pessoa fica ali, quer dizer, nem presta atenção. Exatamente. Olha lá, não, isso não é para mim. Não dá continuidade. Então, outra coisa que eu gosto também de falar é sobre quando o cliente contrata e quer falar sobre preço. Muitas das vezes a pessoa, por exemplo, procedimentos. Né? Tem gente que não pode falar o preço, mas tem coisas que tá ali que é um preço meio de commodity, né? Meio ali parecido, a pessoa vem e fala, quem está assistindo fala, nossa, que legal, eu posso fazer. Eles parcelam, Cabe no maravilha, meu cabe no meu bolso, bolso. né? Agora, faça em contato, chame inbox. Eu penso, mas gente, a pessoa já está aqui, né? Então, quanto mais claro, mais verdade, mais transparente você atinge o seu público mais rapidamente. Sim, é verdade. Né? Eu acho que essas noções são muito interessantes, principalmente quando você vai entrevistar alguém, você vai entregar esse produto que você planejou aí, que é realmente trazer visibilidade para alguns profissionais e empresas, porque você pode orientar, inclusive, essa pessoa. Exato. Então, não é só o trabalho de marketing, de mídia, mas não é também só de uma consultoria Exatamente, ali na hora, não né? é só trazer o equipamento Pela e sua entregar. experiência. Eu acho porque que isso é fantástico. tem você que sabe disso, tem gente que senta aqui que tem tanto conhecimento, mas não consegue falar. Então eu vou lá e consigo extrair da pessoa, puxar o que é importante, né? Sim. Então eu costumo dizer que eu levo o talento da pessoa para visibilidade. Aí o entrevistado sai e fala, nossa, eu não sabia. Aí vem a entrevista, fala, nossa, olha quem eu sou. Porque nem sabia tudo isso, né? Tudo isso. Olha como eu sou, olha como eu cresço, olha como eu fico bem. Nem estou falando de beleza, estou falando de conhecimento. Então, ali aparece. Aí aparece credibilidade, aparece Mas confiabilidade. você orienta também como que a pessoa tem que se portar, postura, maquiagem, cabelo, E se né, ela roupa, falar alguma coisa errada, a gente vestuário. corta. A gente fala as palavras erradas, né, isso é gente? fantástico, Eu gente. corto, não deixo Poder pro ar. editar é tudo de Se eu bom. vejo que tem alguma coisa errada, eu falo, corta, vamos arrumar. Então, eu cuido da imagem dessa pessoa enquanto ela está ali, né? E tipo de roupa vai a pessoa como ela escolhe, mas eu quero muito a verdade. E isso, quem está assistindo, percebe, sente. Percebe mesmo. Né? Tatiana, e onde que as pessoas podem acompanhar o seu programa? A Vida é Assim. No YouTube, no Facebook. É sempre A Vida é Assim? Programa A Vida é Assim. Programa A Vida é Assim. É sempre o mesmo nome? Mesmo no nome. YouTube, no Instagram, no Facebook, no Rumble. Agora, plataforma nova no Fóruns, Daily Motion, e por aí vai. Gente, olha, pode Spotify, escolher qual você Google quiser. Podcasts, e tem o Canal 5 lá em São Benedito, Ceará, que passa lá também. Olha, que Lá legal. passa na TV. E se a pessoa quiser entrar em contato com você para conhecer um pouco mais desse produto que você expôs aqui agora? Isso. Primeiramente, o produto ele é totalmente semelhante ao que está no programa, né? Então, a pessoa que contratar esse produto, esse serviço, ela vai ter esse formato de 1 hora e tal. Então, vai aparecer aqui nas redes sociais, né? O meu contato aqui, só me ligar,
indico assistir um pedacinho para ver também se é a sua cara, porque como é muito gostoso, muito informal, esse estilo assim, tem gente talvez falar, ah, não, eu já quero uma coisa mais formal, tal, e tá tudo bem também, né? E um telefone de contato? Ah, é o 99-793-1040, arroba Programa Vida é assim no Instagram, e e-mail tatianafedato@gmail.com. E eu vou até você. E outro detalhe, a pessoa pode tanto ir até mim, para poder a gente gravar no estúdio, ou eu vou até a pessoa. Geralmente, quando é o institucional, o ideal é que faça no espaço da pessoa, mesmo, né? Ai, Tatiana, olha, o tempo passa muito rápido, né? Mas obrigada pela sua presença aqui conosco, foi espetacular. Você é uma linda, né? Olha que pessoa simpática, que sorriso bonito. E que pode estar te ajudando aí naquilo que você precisa, dentro daquilo que a gente conversou. E para finalizar, esse negócio de, eu sou muito tímida, não vai dar certo, eu ouço isso de todo mundo. Ai, como é gostoso, é leve, a gente bate papo. Quando vê, a entrevista já começou e ela nem percebeu. Ela nem percebeu. Né? Perfeito. Deixa eu pegar aqui a minha listinha de agradecimentos, porque a gente tem que reconhecer as nossas parcerias, não é verdade? E eu quero agradecer aqui aos nossos parceiros de trabalho, Dr. Olavo Costa, cirurgião dentista, responsável aqui pelo nosso sorriso, ao método Afine-se, um beijo para a supervisora Diomara Corrêa, que é um método de emagrecimento com saúde, a Goldfinger, ótica e joalheria, um grande abraço para o Lucas Finger, e para a Daniele Silva, a gerente ali da Praça do Epaminondas, em Taubaté, ao Dr. Pedro Machado, médico dermatologista, que trabalha com estética e responsável aqui pelos nossos procedimentos estéticos mais invasivos, ao Krav Maga Bushido, um abraço para o mestre Inácio, que é um método de defesa pessoal com saúde e tudo de bom, que traz autoestima mais elevada, autoconfiança, segurança. Mulherada, principalmente dona de casa, deveria fazer, viu? Verso Cabeleireiro Taubaté, um grande abraço para a Jane Salgado e um beijo aí para o Joel Crosariol, responsável pelo nosso cabelo e maquiagem em todos os programas, e a Luz e Luxo Bijuterias, que é a loja virtual da Bruna Monteiro Luz, que é a responsável aqui por todos os acessórios e bijuterias finas que nós usamos no programa. Um beijo para você, muito obrigada pela sua companhia, até semana que vem.